dia, resumo da lição de número 13, amém? Lição 13, fechamento do último trimestre. Que Deus te ilumine, te abençoe e te guarde sempre, amém? Aprendendo com os 10 mandamentos, tá? Aprendendo o quê? Com os 10 mandamentos. Pilares éticos e morais, cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Pilares, tudo aquilo que é firmeza. Toda casa não tem um pilar? Tem. Toda construção não tem um pilar? Tem. Pilar fala de firmeza. Aí nós temos aqui o texto áureo, onde Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, ele fala de sombras e figuras. Eu tenho um livro aqui que fala sobre sombras e figuras. Muitas coisas que nós vemos no Velho Testamento são figuras de coisas que aconteceriam no Novo Testamento, como o altar de bronze, a pia, aquela serpente de metal, que o povo olhava para ela quando Moisés colocou lá. Então, tem um bocado de figura lá atrás que trazem uma realidade para nós no Novo Testamento. Tá. E Paulo falou que tudo isso foi escrito para nos avisar, porque o fim dos séculos são chegados. Na verdade aplicada, ele diz que, o escritor lá diz que nós já fomos libertos da escravidão. Se nós já fomos libertos da escravidão, para que continuar com a vida de pecado se já fomos libertos? Já fomos livres, para que voltar novamente à velha vida e voltar aos velhos hábitos e continuar a praticar tudo novamente? Não podemos mais. Tá, fomos libertos da escravidão, agora para quê? Por quê? Porque agora nós pertencemos a Deus e devemos viver de acordo com a vontade de quem? De Deus, porque a nossa vontade não podemos mais. Pela nossa vontade nós ficamos presos, agarrados a muita coisa. Mas como estamos servindo a Deus, nós temos uma vontade. Deus também tem uma vontade. O ser humano tem uma vontade, Deus também tem a sua vontade. E agora nós temos que fazer a vontade de Deus, porque agora fomos livres daquela vida lá atrás que vivíamos no passado. Amém? E também com o objetivo final de glorificar Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Temos os 3 objetivos, que estão nas 3 partes. Na parte 1, falar sobre o cumprimento da lei, destacar que Jesus ele é o cumprimento da lei. No 2, falar sobre os mandamentos e a vida prática. E no 3, ensinar princípios básicos dos 10 mandamentos. Então, tá aí as 3 lições. O salmo é Salmo 119, verso 97 até o 103. Também há um conselho nessa lição, que é para orar. Orar para quê? Para que o amor ao próximo, aquele que está ao meu lado, tá? Seja uma ação contínua em nossas vidas. Temos que orar. Para que o amor ao próximo, ele continue sendo uma ação contínua. E não é uma ação só na teoria, não. Na prática também. Na prática também. Aí tem o tópico 1 da lição, né, ou o preâmbulo do tópico 1 da lição. Cristo, o cumprimento da lei. Tá. Essa lei aqui é uma lei de quem? De Deus. É uma lei de Deus. E a lei de Deus serve para quê? Tem um objetivo. Serve para revelar o seu caráter, tanto lá no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Então a lei de Deus lá no Velho e no Novo Testamento revelou o quê? O caráter de Deus para nós. Não só o caráter, mas também nos ensinou valores, ensinou para nós princípios, porque isso é a vontade de Deus. Jesus falou isso aqui lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5,18.
lá ele dá um conselho seguinte, que ninguém pode omitir nem um tio e nem um jota das Sagradas Escrituras. Não pode omitir nem um tio e nem tampouco omitir um jota das Sagradas Escrituras. Disse quem? Disse Jesus. Falou tudo. Tá. No 1.1, preâmbulo, ele vai falar exatamente sobre as 3 leis. Lei moral, lei civil e lei cerimonial. E ele divide elas da seguinte forma. Na lei moral, vai falar do padrão justo e eterno, que é o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Isso na lei moral. Na lei civil, vai falar exatamente de regras para a nação de Israel. E nessas regras para a nação de Israel, havia nelas, dentro dela, na lei civil, orientações sobre a guerra, orientações sobre o uso de terra, restrições no uso de terra, orientações também sobre regulamento de dívidas e também penas e violações. Na terceira lei, que é a cerimonial, vai falar exatamente de quê? Festas, vai tratar aqui das festas, vai falar da adoração, dos alimentos, da pureza espiritual, da conduta do sacerdote. Tá? A lei cerimonial, ela aponta para onde? Cristo. Isso aqui na parte 1.1. Na parte 1.2, que agora vai falar uma coisa muito importante, tá? Muito importante, que vai falar sobre a nova aliança, tá? Mas para entendermos a nova aliança no tópico 1.2, eu preciso voltar primeiro na antiga aliança. Como é que eu posso falar de uma nova aliança se eu não falei da antiga? Aqui o tópico 1.2, Cristo e a nova aliança, mas eu preciso falar da antiga para me entender a nova. Guardou? Tá, vamos lá. Na velha aliança, o sangue usado para sacrifício era o sangue de quem? De ser humano ou de animais? Na velha aliança, o sangue oferecido lá era de animais. Tá. Para você entender bem isso aqui, você tem que ir lá em Levítico capítulo 24 e versículo de número 8. Aí você vai entender essa parte aqui. Esse sangue de animais era usado para selar alianças entre o povo de Deus e muitas civilizações antigas. Não tinha o poder de perdoar pecados, Hebreus 9, 23 e Hebreus 10, 4. Não trazia perfeição nem limpeza da consciência das pessoas. Não garantia a salvação, Hebreus 7, 11. Diferença entre a antiga aliança e a nova. Na antiga aliança, Moisés ele era o mediador. Ele era o mediador. Né? Na antiga aliança, Moisés ele era o mediador. Na nova aliança, Cristo é o mediador direto. Né? Ele é o mediador direto. Com Deus e com ele mesmo. Entendeu? O sangue derramado no altar, ele significa o quê? Significa comunhão entre Deus e o seu povo. Tá, agora, na nova aliança, que é exatamente o tópico 1.2, resumindo. Na nova aliança, o sangue espargido sobre o altar não era mais de animais, não. Agora era o sangue de Cristo. Então lá atrás era a figura do que aconteceria no Calvário.
Deu para você entender? Então aí está essa grande diferença. Tá? Essa grande diferença. Já vimos na lição anterior sobre os 10 mandamentos como resultado da revelação de Deus no Sinai, ratificando o pacto iniciado da libertação de Israel e a escravidão do Egito por ocasião da instituição da Páscoa. Assim, no Sinai, Moisés é o mediador da aliança entre Deus e o povo de Israel. Êxodo 19, 3, verso 9. Com a vinda de Cristo na plenitude dos tempos, Gálatas 4, verso 4 ao 5, ele estabeleceu a nova aliança, ou testamento, em seu sangue. Mateus 26, 28. Tanto é que no ato da ceia, né, o sangue lá, o suco da uva, ele representa o sangue vertido na cruz do Calvário, o suco da uva. E o pão representa a sua carne rasgada na cruz do Calvário. Lá no ato da ceia, nós lemos isso aqui. Em Jeremias também profetizou sobre a nova aliança. Jeremias 31, verso 31 a 33. A antiga aliança exerceu um papel de tutor até a chegada da nova aliança. Gálatas 3, 23, 25. Então, chegou a nova aliança, opa, a velha lá já não pode usar mais aquele sacrifício lá. Matar animais, derramar o sangue no altar, essas coisas todas, porque o sangue de Cristo já fez aquela função lá. Certo? No tópico 1.3, Cristo e o cumprimento da lei. Tá. Eu anotei aqui, Jesus falou aqui em Mateus 5,17, ele falou que não veio cumprir, ele não veio abolir a lei, ou abrogar. Eu não vim abolir a lei. O que é abolir? Abolir significa extinguir. A palavra abolir significa extinguir, fazer cessar, anular. Então significa que Jesus ele não veio anular a lei, mas ele veio fazer cumprir a lei. Entendeu bem? Então tá aqui. Não veio descumprir os ensinamentos dos profetas, mas cumprir. Então Jesus ele não descumpriu o ensinamento dos profetas, ele cumpriu. Com perfeição. Ninguém pode ser declarado justo. O fim da lei é Cristo. Tópico 1.3, e eu resumi. No tópico 2, tá? Lembrando que é apenas um resumo da última lição. O tópico 2 vai falar sobre os 10 mandamentos e a vida na prática. Na teoria, todo mundo conhece os 10 mandamentos. Mas quando vai trazer para a prática, talvez cumprimos 2, 3 mandamentos. Lembra daquele jovem rico? Ele conhecia todos os mandamentos, desde criança, porque ele era ensinado. Mas quando Jesus falou com ele, que era para ele vender o que ele tinha, começar uma nova vida, ele citou 5 mandamentos. Ficou triste e não fez o que Jesus disse. Ele conhecia 5, mas o problema é trazer para a prática. Na teoria, todo mundo conhece muita coisa, mas quando vai exercer na prática mesmo, bem poucos exercem. Aqui está bem claro. Podemos destacar o estudo dos 10 mandamentos, 3 princípios que devem nortear nosso viver. Primeiro, padrões de Deus. Depois, nosso relacionamento com o próximo. E terceiro, nosso manual de adoração e conduta. E esse aqui é o tópico 2. Tá? Eu dividi assim, ó. Na teoria, muitos conhecem os 10 mandamentos. Depois eu anotei princípios que devem permanecer, nortear, permanecer todos os dias na nossa vida. O que é? Que deve permanecer todos os dias na nossa vida? Padrões de Deus. E eu anotei aqui, Deus tem um padrão. E ele não muda o seu padrão. Nós temos um padrão. E estamos todo dia, constantemente mudando esse padrão. Deus não muda dele. O padrão de Deus permanece o mesmo
e permanece eterno, para sempre. Depois vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus e a nossa adoração e a nossa conduta. É do nosso modo como vivemos. E esse é o 2. Tá. O 2.1, ele vai falar exatamente de padrões perfeitos de Deus. Você acha que Deus, ele cometeu algum erro? Você acha que Deus erra? Não, filho. Deus é perfeito. E aí? Você acha que os padrões de Deus estão errados ou certo? Os padrões que Deus estabeleceu, eles estão certos, mas nós, muitas das vezes, queremos mudar o padrão dele. Ele deixou um padrão. Tudo na vida tem um padrão. Você sabia? Para se construir esse aparelho celular que está na minha mão, estou gravando, tem um padrão. Como que eles fizeram ele? Não foi feito de qualquer maneira, não. Tem um planejamento, tem um padrão. Tudo na vida tem um padrão. E temos que obedecer o padrão que foi estabelecido. Se vai fazer uma casa, tem que ser feita dentro dos padrões. Tudo bonitinho. Então Deus, para criar tudo, ele primeiro criou um padrão. Ele estabeleceu um padrão. E temos que obedecer o padrão dele, não adianta querer mudar. Não adianta querer tirar o padrão que Deus colocou e colocar o nosso padrão, que vai dar ruim, vai dar problema. Deixa o padrão dele aí. Então o padrão dele é perfeito. O fato de não estarmos mais debaixo da antiga aliança não significa que os padrões de Deus deixaram de existir ou não são mais exigidos. Porque nós estamos dentro da graça, agora, uma nova vida, não quer dizer que vamos deixar para lá, tudo para lá, não. Não somos mais debaixo da escravidão, mais debaixo da graça, não quer dizer que vamos andar de qualquer maneira. O padrão continua. Você entrou no evangelho, é nova criatura? Tá. O padrão de conduta seu não pode mudar, não. Eu estou dentro do evangelho, então posso andar de qualquer maneira dentro do evangelho. Posso vir de qualquer maneira para a igreja. Posso adorar a Deus de qualquer maneira. Tem um padrão, filho. E temos que obedecer esse padrão. Também não nos dá o direito de viver uma vida de libertinagem. De qualquer maneira. Não podemos viver de qualquer maneira. Os padrões de Deus são perfeitos. Deve cumprir os padrões de Deus mesmo não sendo mais escravo do pecado. Os padrões de Deus nunca vai deixar de existir. E aqui diz bem claro. Tais pensamentos podem servir como justificativa para um viver que transforma a graça de Deus em libertinagem. As pessoas têm sempre uma desculpa para ficar de qualquer maneira. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Você não pode ficar mais de qualquer maneira, não. Agora você é servo de Deus, do Deus Altíssimo, tá? Não é de qualquer maneira, não. Levar uma vida de libertinagem, você não pode mais levar, não. Tá? Não pode mais levar uma vida de libertinagem, não. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Não pode mais levar uma vida de libertinagem. O que significa libertinagem, presbítero? Explique para nós, tá? Libertinagem. Comportamento de quem se entrega aos prazeres sexuais de forma desmedida. Isso é libertinagem. Desregramento de costumes, descrença em relação aos preceitos religiosos, insubmissão. O que é um ato de libertinagem? É um mau uso da liberdade de um indivíduo. É a exploração da liberdade. Quando isso acontece, os limites ultrapassados e a integridade física, emocional ou psicológica de outra pessoa é posta em causa. A libertinagem leva a um desrespeito pelo próximo e indica falta de dignidade e bom caráter. Misericórdia. Tu vives isso, hein? Sai disso, hein? Sai disso, hein? Sai dessas coisas. Alguns comportamentos de libertinagem: consumo excessivo de álcool,
drogas, sexo, bem como falta de responsabilidade e comprometimento em relação a outra pessoa. Misericórdia de Deus, hein? Que Deus tenha compaixão e tenha misericórdia. Parte 2.2. Conduzem à manifestação prática do amor. Escrevendo aos Romanos, Paulo nos afirma que o amor cumpriu a lei. Né? João nos diz que o amor nos guia a cumpri-la. A ideia prática aqui é que o amor e mandamento caminham junto. Duas coisas que devem andar lado a lado. Amor e mais o quê? Amor deve caminhar junto, lado a lado. Amor e mandamento caminham junto. Não adianta. O amor é o motivo para nós obedecer. Estou resumindo. A parte 2.3. São um manual e guia para adoração e conduta. O que é um manual para guia e adoração e conduta? Os mandamentos. Os 10 mandamentos. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos. Tá? Estou resumindo que a lição é bem grande, bem comprida. Tá? Que é a 2.3. Portanto, nossa atitude para com Deus refletirá em nossa atitude para com a família e os próximos. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Os princípios contidos nesse mandamento, como vimos nas lições anteriores, devem nortear a conduta do discípulo de Cristo. Deuteronômio 5.7 até o 21. Esses mandamentos foram projetados por Deus para governar nosso comportamento em relação ao próximo. A pessoa que ama ao seu próximo não cometerá nenhum desses pecados contra ele. Esses 6 mandamentos nos projetam de muitos perigos e nos alertam sobre o desejo e fraqueza da nossa natureza corrupta. Então, é óbvio que eles são muito úteis em sentido prático. Êxodo 31:18, Deuteronômio 9:10. A última parte da lição, chegamos na última parte, que é a tópico 3 da lição, onde vai falar sobre princípios básicos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão além de uma conformidade externa e superficial aos seus mandamentos. Eles tratam com o coração e com os motivos, desejos e pensamento do coração. Aí ele fala no tópico 3.1, não devemos olhar apenas na letra da lei. Não devemos apenas olhar na letra da lei. Não somente. Para discernirmos os princípios básicos dos 10 mandamentos e sermos norteados por ele, é preciso ir além da leitura, memorização, verbalização, demonstração exterior. É crucial a experiência do novo nascimento, a ajuda do Espírito Santo, estar em Cristo e ser movido pelo amor a Deus e ao próximo. Aqui está os princípios importantes que nós devemos olhar. Ele falou de vários aqui. No 3.2, cada mandamento trata de um grupo de pecados. Cada mandamento trata de quê? De um tipo de pecado. São 10? Então, se eu pegar a classe dos 10, cada um deles vai falar do tipo de pecado. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não dirás falso testemunho. Você viu? Cada um dos 10 mandamentos fala de um grupo de pecados. Os pecados mencionados nos 10 mandamentos representam um grupo de pecados relacionados e similares. Ou seja, cada mandamento específico encabeça outros pecados semelhantes. Cada mandamento particular trata com uma categoria ou classe de pecados que são relacionados. Por exemplo, o mandamento não matarás inclui muitos outros pecados. Por que matou? O que levou uma pessoa à morte? O que houve para alguém matar alguém?
Qual foi o motivo? E no Sermão do Monte inclui o ódio, a raiva injusta, palavras abusivas e até mesmo qualquer desejo ou inclinação para fazer o mal ao nosso próximo. Isso pode levar alguém a matar? Pode. Ódio pode levar alguém a matar? Pode. Raiva pode levar alguém a matar? Pode. Inveja pode levar alguém a matar? Pode. Calúnia, difamação pode levar alguém a cometer um assassinato? Pode. Então, você vê que cada classe desses 10 mandamentos compõe uma classe, o grupo de pecados. Filho. Cristo ensinou nessa passagem que a pessoa que usa palavras abusivas é tão culpada quanto o homicida. Você já usou de palavras abusivas com alguém? Você já matou alguém com uma palavra? Às vezes nós achamos que matamos a pessoa apenas com uma arma, uma faca, um pedaço de madeira. Mas com uma palavra nós matamos também a pessoa, você sabia? Tem que tomar muito cuidado. Boa é a palavra, mas dita a seu tempo certo. Cuidado com isso aqui, palavras abusivas. Com muito excesso demais. Tem pessoa que é abusivo demais. A palavra dele é como um fel, como uma arma. Tem que cumprir. E não é assim não, você pode matar a pessoa. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de falar, tempo de ouvir, tempo de estar calado. Orgulho e hipocrisia se espalham e cresce como mato, que toma conta de um jardim não cuidado. Muito mais aconselhável do que tentar impor nossas leis seria lembrar que vivemos pelo Senhor, Romanos 14:8, e não para nós mesmos, nem para manipular os coparticipantes da mesma graça de nosso Senhor. 3:3, o último. Os mandamentos exigem uma vida prática. Não adianta você conhecer os 10 mandamentos apenas na teoria, se na prática você não vai cumprir. Precisa conhecer também na prática, trazer os 10 mandamentos, meu amigo. Vem para cá, vem para cá. Trazer ele para a prática. Botar ele em funcionamento. Máquina parada, ela não funciona. Ela tem que estar em rotação, em movimento. Guardou essa? Nenhuma máquina parada, ligada sozinha, sem nenhum movimento, não vai para lugar nenhum. Ela tem que estar em rotação, constantemente. É assim, ó. Trazer para a prática. O problema todo é na hora de muitas pessoas, eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Mas quando vai trazer para a realidade mesmo, no papel, tudo é muito bonitinho. Na teoria, tudo é muito bonitinho. Eu quero ver, trazer tudo aquilo ali que está no papel para ação, para prática. Aí é que muita gente dá linha na pipa, sai voado porque não cumpre, não quer cumprir. Em outras palavras, podemos dizer que os mandamentos são negativos e positivos. Eles são expressos negativamente para enfatizar a pecaminosidade dos homens, mas sempre vão além do elemento negativo e nos conduz ao elemento positivo. Podemos ver esse ponto, por exemplo, em Hebreus 13:5, onde o mandamento não cobiçarás, olha aí, significa não apenas que deixamos a ganância, mas que estamos contentes com o que temos. Em outras palavras, gratidão e contentamento são aspectos positivos do 10º mandamento, mas um exemplo é Efésios 4:28, onde aprendemos que além de deixar de roubo, deves trabalhar honestamente e repartir com o que necessita. Não furtarás. Às vezes, isso aqui é de quem? É meu?
Essa caneta aqui é de quem? É minha ou é do meu próximo? É minha. Se alguém pegar essa caneta sem a minha permissão, é roubo. E se eu pegar dele sem a permissão dele, é roubo. É por isso que Paulo falou, você deve trabalhar de dia e de noite para não ser pesado para o seu irmão. Paulo falou bem, você deve trabalhar de dia e de noite para não ser pesado para o seu irmão. Tá? Os 10 mandamentos exigem que não deixemos apenas certos vícios, mas que também coloquemos em prática certas virtudes. O que roubava deve abandonar essa prática, depois ele deve passar a fazer o que é bom e trabalhar honestamente, o que é agradável a Deus. Após isso, ele deve aprender a repartir com os necessitados. Assim, o lado positivo do mandamento, não furtarás, consiste não apenas em trabalhar, mas também em dar uns aos outros. É aí que muitos não querem. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar sempre conosco aí, acompanhando as nossas lições bíblicas aí. Fizemos hoje aqui apenas um resumo, né? Que a lição foi bem extensa, bem longa, bem grande, mas resumimos ela da melhor forma possível. Eu sou o presbítero Edivaldo e hoje eu falei da última lição aqui desse trimestre. Feliz ano novo a todos, Deus possa te abençoar. Nos encontraremos na próxima semana já com a lição nova. Lição nova já está aqui. Na próxima semana já entrará no ar a lição bíblica de escola dominical nova. Eu ensinei que os 10 mandamentos tratam com o coração, com os motivos, os desejos e os pensamentos do coração. Na conclusão final, ele diz o seguinte: o fato de os 10 mandamentos expressarem a vontade de Deus e revelarem o seu santo caráter deve mover-nos a estudá-los e procurarmos discernir os princípios nele contidos. Evidentemente que para tanto devemos ser norteados pela contínua ação do Espírito Santo, pelo amor de Deus, visando viver que agrada ao Senhor, testemunha todos da salvação e o plano de Deus para a humanidade e glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em o nome santo de Jesus. A nossa lição que fechamos o trimestre foi essa lição aqui, de janeiro até hoje, tá bom? Então foi essa daqui, ó. Os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Foi essa lição que nós abordamos ela de janeiro a dezembro. Então na próxima semana voltaremos já com uma lição nova, zerinha e com conteúdos muito importantes. Se inscrevam no canal, ativando assim o sininho para notificação. Deixe o seu like e seja bem-vindo. Muito obrigado por você estar comigo aqui sempre, em nome de Jesus. Tá bem? Tenha todos um dia iluminado. Amém?